Vamos inicializar agora as instruções de como apagar, imprimir ou visualizar arquivos utilizando o SysEAPRO. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPRO. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique no ícone para abrir o programa. Caso o ícone não esteja localizado no desktop, provavelmente você o retirou ou deslocou para uma outra pasta. Mas mesmo assim, vá ao diretório C. Ao encontrar o diretório C, busque a pasta com o nome do programa, SysEAPRO, e dentro dessa pasta vai conter um arquivo chamado syseapro.exec. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique que o programa será aberto. Com o programa aberto, podemos verificar a presença de um menu suspenso formado por vários itens, em que toda a parte de gerenciamento de arquivos, como o próprio nome sugere, encontra-se nesse primeiro item, arquivos. Então, se a gente quer apagar um arquivo, você deve buscar o menu suspenso, o item arquivo. Ao encontrar, dê um clique nele, que vai ser aberto todas as rotinas de gerenciamento de arquivos. Então, se eu quiser apagar um arquivo, eu venho no item apagar, vou clicar nele para abrir essa rotina, em que com essa rotina nós podemos apagar qualquer arquivo. Se o arquivo estiver localizado no default, no diretório padrão do SysEAPRO, ou seja, SysEAPRO dados, então você vem aqui e você basta localizar, utilizando a barra de rolagem, o local onde você colocou esse arquivo. Caso ele esteja em um outro diretório, pressione para localizar o drive. Se nesse caso aqui do nosso computador, como nós temos o C, o D e o E, mas se ele estiver no drive D, e em que pasta encontra-se o arquivo. Para isso, utilize a barra de rolagem até você encontrar o diretório que foi colocado esse arquivo. Vamos ao diretório padrão do SysEAPRO, que é C, SysEAPRO, dados. Então aqui vão aparecer todos os arquivos. Notem que aqui só aparece arquivos com a extensão SPRO. Se tiver um outro arquivo, nós não, por exemplo, aqui neste diretório C, encontram-se vários arquivos aqui dentro, inclusive essas pastas, mas você veja que nós não conseguimos visualizar, porque não é nada com extensão SPRO. Não é? Então, ao você localizar o arquivo que você quer apagar, você clica nele. Ao clicar nesse arquivo, ele aparece nessa janela. Isso é uma instrução muito boa para você se assegurar que é exatamente esse arquivo que você quer apagar do seu computador. Então, para apagar, basta você pressionar o botão apagar, que ele vai dar a mensagem: cuidado, este procedimento irá apagar todas as variáveis dos seus dados. Aceitando a opção sim, não tem como recuperá-los. Na dúvida, escolha a opção não. Isso para você se assegurar que é exatamente isso que você quer, porque a partir do momento que você diz pressione esse botão sim, esse arquivo vai ser excluído do seu computador. Muitas vezes esse arquivo ainda pode ser recuperado se ele vier para a caixa de lixeira, mas se não vier para a caixa de lixeira, não tem mais como
o usuário recuperar essa informação. Então esteja muito seguro de que é esse procedimento e é esse arquivo que na realidade você quer apagar. Para você imprimir um arquivo, mais uma vez, vá ao CISEAPRO o item arquivo. Então, arquivo, imprimir arquivo. Ao imprimir arquivo, as instruções são as mesmas que apresentamos em apagar, para você localizar o diretório, né, o drive, se drive C, D, E, que pasta que localiza, né? Ao localizar o diretório que o arquivo encontra-se, também mais uma vez só vai aparecer aqui arquivos com a extensão SPRO, que é a extensão do programa CISEAPRO. Então vamos admitir que a gente queira imprimir o exemplo 1. Então cliquei no exemplo 1, você veja que aparece um arquivo formado por 3 vetores: vetor número de casos, vetor altura, vetor peso. Vamos admitir que você queira imprimir a tabela completa, essa tabela. Então basta você pressionar esse botão aqui, que as instruções vão ser encaminhadas para uma impressora local. Caso você queira imprimir, vamos admitir só esses 2 vetores, altura e peso, então imprimir parte da tabela. Então vamos pressionar esse botão aqui, né? Então ele tá me perguntando aqui, apagar que coluna. Ele está instruindo número de caso, altura, peso. Então vamos excluir número de caso. Então apagar coluna. O fato de eu estar mexendo com a estrutura do arquivo aqui não interfere no arquivo original. É como se eu dissesse assim: essa rotina foi escrita o seguinte: mantenha o arquivo original intacto, pegue um auxiliar e faça todas as instruções, porque a hora que eu quiser recuperar a informação, eu venho aqui e recupero, para não alterar o arquivo original. Então você veja que agora eu só tenho os 2 vetores, altura e peso, e peço para imprimir. Ao pedir para imprimir, essas instruções vão todas para uma impressora. Caso você queira imprimir uma parte dessa tabela, então vamos admitir que você chega e diga: apague o caso 1, 2, 3, 4. Então você vem aqui e bote apagar os casos de 1 a 10. Você veja que o 1 é 32,3. Você veja que quando eu fizer isso, deixou de ser 32,3 porque ela apagou os 10 primeiros casos. E eu venho e peço para imprimir só essa parte. Isso é um caso especial se você quiser imprimir parte dessa sua tabela, ok? Se eu quiser visualizar o arquivo, você veja que tanto apagar como imprimir, a gente visualiza o arquivo. Mas essa rotina de visualizar, ela é mais direta e me dá uma informação a mais, que é o tamanho desse arquivo, né? Mas ele tem a mesma função de parte de uma rotina anterior que de apagar e imprimir. Ele vai me mostrar toda a tabela e você vai conferir, você vai ver, bem, depende de suas necessidades com relação ao que você quer ver no arquivo existente ali. Mas como dissemos antes, a rotina visualizar também se encontra em apagar e imprimir. Só que nessa aqui você não tem nenhum risco, nenhum botão de mandar para a impressora ou mandar para apagar por um erro qualquer. Bem, nós esperamos que essas instruções
tenham minimizado as dúvidas que vocês poderiam ter com relação a apagar, imprimir, visualizar arquivo. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.